A pergunta de início é: por que não delinquimos? Porque nem todo mundo comete crimes. Nem todos nós cometemos crimes, e outros sim. A resposta é difícil e complexa, mas nós podemos dar alguns sinais de por que não. Eu já havia dito num vídeo anterior que o criminoso, para a criminologia contemporânea, não é um doente, ele é uma pessoa normal. Em regra, o criminoso é uma pessoa como qualquer um de nós. Agora, por que alguns cometem crimes e outros não? Por que, por exemplo, pessoas pobres, humildes, passando dificuldades, mas pessoas honestas e cidadãos que seguem as leis não cometem crimes e outros nas mesmas condições e com a mesmo extrato social, nas mesmas condições socioeconômicas e familiares, decidem cometer crimes? Isso daí já é uma provocação e uma reflexão. Bem, devemos ter em conta que são vários os fatores que levam alguém a cometer um crime. Da mesma forma, são vários os fatores ou elementos que levam alguém a não cometer um crime, que é a regra. Graças a Deus, ainda bem, a maioria não comete crimes. Vocês já imaginaram se no grosso das populações mundiais, no grosso das populações das cidades, das metrópoles, todos resolvessem cometer crimes o tempo todo, ou se a maior parte dos cidadãos da população resolvesse cometer crimes, desde ilícitos pequenos e quase que inofensivos à sociedade, até ilícitos e crimes e delitos de grande gravidade, de grande dano social e individual. Pois bem, a primeira razão é o autocontrole. As pessoas que possuem um autocontrole muito alto, ou seja, um nível elevado de autocontrole pessoal, elas levam em conta uma série de obstáculos que a sociedade e a educação lhe impõem para que ela não transgrida as leis. São normas sociais, são normas de trato, são normas e condutas socialmente aceitas e normas e condutas socialmente vedadas, proibidas, rechaçadas. As pessoas que têm esse autocontrole olham para a lei e veem o resultado das punições ou daquilo que ela pode vir a sofrer caso cometa um crime. E por ter controle, mesmo que em algum momento ela planeje ou tenha uma intenção de cometer um crime, ou venha a pensar num ato criminoso, ela vai voltar atrás e vai se conter para não fazer aquilo que é errado, moralmente injusto, ou moralmente inválido, ou errado, ou legalmente vedado, legalmente proibido, punido e penalizado pelas leis penais. Esse é um elemento, o autocontrole. O outro, ou outros, vão desde a educação formal e informal, ou seja, desde todo um processo de socialização que tem em seu bojo processo de formação integral do indivíduo, o ser humano criado, formado para a vida, ele vai aprender que ele deve cumprir as leis, ele deve ser um cidadão de bem e que ele deve agir dentro de expectativas sociais, dentro de limites de sua conduta e dentro de um espaço de liberdade que não fira a liberdade dos demais, nem cause dano aos demais. Dentre essas questões, há também as religiões, ou seja, a religião é um freio, ela é um elemento importantíssimo para que as pessoas não cometam crimes, porque os princípios das religiões, tanto os princípios éticos e morais quanto os princípios filosóficos que embasam as religiões, eles tendem necessariamente a uma aproximação do homem com Deus e ao que é bom e justo. E o que é bom e justo em Deus deve ser bom e justo no homem. Portanto, o bem deve vir em primeiro lugar e não o mal. E por isso, os seres humanos e as pessoas que têm uma fé, que professam uma religião, veem o lado da punição e o lado da recompensa. O lado de um castigo ou de um pecado, geralmente associado ao pecado,
em algumas religiões, e o lado da união com Deus e da restauração da sua vida e de uma recompensa por ser uma pessoa de bem, por ser um homem de conduta justa e reta. Então, a religião tem um papel fundamental, inclusive, para tirar pessoas do crime. Muitas pessoas têm a sua consciência tocada pelo afeto religioso e mudam de padrão de comportamento e resolvem seguir uma outra estrada e adotar um outro padrão de comportamento, deixando o crime para trás, saindo do crime. Além da educação escolar ou informal, daquilo que você recebe em casa e das religiões, há também o próprio núcleo social e familiar, o meio que você vive. Muitas vezes a comunidade na qual você está inserido, ou os grupos sociais dos quais você faz parte, dentre eles estes dois que eu já citei também, a igreja, a escola, e aí eu coloco a família e outros grupos mais, vão fortalecer esses vínculos, vão solidificar em você conhecimentos, ideias, princípios e valores, inclusive os deveres e obrigações, que nós falamos muito em direito e esquecemos que existem deveres e obrigações de sociedade. E com isso, esses elementos todos são absorvidos por aquele indivíduo que passa a agir dentro da conformidade do que lhe é esperado. Espero vocês no próximo vídeo para a gente refletir mais sobre algum outro tema. Até mais.